que o senhor, a senhora está disposto a fazer para restituir, para recuperar a sua família? O que você está disposto a fazer para recuperar o seu casamento, para recuperar a sua saúde? O que você está disposto a fazer para recuperar a sua vida? Pense um pouco. O que você está disposto a fazer por isso? Talvez você diga, Alain, eu estou disposto a passar, a enfrentar o que tiver que fazer para recuperar a minha vida. Sabe que a vontade de Deus é que você realmente recupere. A vontade de Deus é que você se levante. A vontade de Deus é que você dê a volta por cima, porque veja, o que o próprio Deus ele diz aqui na palavra dele em Joel 2:25, ele diz assim: "E restituir-vos-ei os anos." Deus está falando, eu vou restituir os anos, eu vou te devolver, você vai recuperar, eu vou te abençoar, você vai sair dessa. E aí ele fala que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, e o grande exército que enviei. Deus vai enviar o exército dele de anjos para lhe ajudar a recuperar, sabe, a restituir o que você perdeu. E você tem um encontro, você tem um dia, você tem a hora, você tem o lugar desse encontro com Deus, que o poder do Espírito Santo vai lhe ajudar a restituir, vai te ajudar a recuperar tudo o que você perdeu. Neste domingo agora, dia 25 de janeiro, pelas 11 horas da manhã, em Berlim, na nossa sede nacional. Nós vamos agora ao intervalo, não saia daí, eu volto daqui a pouco com todos vocês. Sentia-me sempre inferior, não conseguia dormir, tinha insónias, extremamente nervosa, tinha dor de cabeça constante, tomava medicação, muitos comprimidos. Vinha-me aquele pensamento, olha, para isto aqui, em cima aqui do parapeito da janela, e atiras-te lá para baixo, acaba já o sofrimento. O meu sofrimento, desde criança, que eu sempre tive problema de me sentir inferior às outras crianças, sentia-me sempre inferior. Mais tarde casei e depois, quando casei, então apareceram outros problemas, porque já carregava esse problema da inferioridade, juntamente com o problema do nervosismo, não conseguia dormir, tinha insónias, muito nervosa, extremamente nervosa, e quando o meu marido, na altura, estava junto de mim, não conseguíamos controlar um com o outro, o sistema nervoso fazia faísca um com o outro, mas quando ele estava longe sentia saudades dele, ficava com depressão, fui a médicos, tentar resolver a situação porque tinha dor de cabeça constante, tomava medicação, muitos comprimidos, mesmo a tomar os comprimidos não passava a dor de cabeça, ao ponto do médico me dizer que já não podia passar comprimidos mais fortes porque aqueles já eram para uma pessoa já mais velha, na altura era ainda jovem. E então o tempo foi passando e dores de cabeça constante, como eu não conseguia dormir, as dores de cabeça e o nervosismo continuava a me afligir, até que acabou por ficar o divórcio, com outros problemas que surgiram também, e acabou em divórcio. E a minha amiga, que sabia dos problemas que eu enfrentava todos os dias, ela disse, olha, vais comigo, uma bruxa que eu conheço, e que é muito boa, e vais e consegues resolver a situação. Então eu fui, ela foi comigo, fui lá e ela lá fez rezas, lá fez aqueles rituais, que eu não sei o quê, mas ela disse que ia fazer coisas para mandar para o mar e para fazer coisas. Eu, na altura, fazia todas as rezas que ela me dizia para fazer, mas outras coisas eu não fazia. Mas, entretanto, aquilo, ao fim de 2 dias, em 2 dias as coisas parece que iam melhorando. Passado 2 dias, então piorava ainda mais. E eu acabava por ficar ainda pior e voltava lá outra vez a tentar resolver a situação.
Eu na altura até pensava já em suicídio e houve um dia que eu me coloquei, estava na casa de uma amiga e ela disse-me, olha, eu agarrei, veio-me aquele pensamento, olha, para isto aqui, em cima aqui do parapeito da janela, e atiras-te lá para baixo e resolves a situação, acaba já o sofrimento. E eu naquele momento, eu coloquei-me em cima do parapeito da janela e a minha amiga puxou-me, diz ela assim, sai daí que eu já sei aquilo que estás a pensar. E fechou-me a janela e pronto, e fomos para o outro lado da casa. E enfim, tantas situações que se passaram, por isso é que na altura procurei ajuda nos grupos, porque já não sabia o que é que havia de fazer da minha vida. A vida financeira, pois continuava cada vez pior, porque se eu já não tinha condição, e então quando ia lá para resolver a situação ainda pagava do pouco que eu tinha, e às vezes ainda ficava a dever, e então ainda ficava pior. E entretanto, uma outra pessoa, minha amiga, um dia disse-me, olha, abriu uma igreja e tem havido muitos milagres e tu devias de ir lá porque, olha, muitas coisas boas têm acontecido, tenho ouvido e gostava que tu fosses lá. Eu entrei na Igreja Universal, a uma quinta-feira, primeira vez que eu lá entrei, eu ouvi o pastor estar a pregar que Jesus estava vivo. E aquela palavra foi muito forte e tocou muito forte. Eu pensei, então se Jesus está vivo, eu não tenho que passar por aquilo que eu estou a passar. Então, entretanto, também ouvia testemunhos. O pastor chamou pessoas lá à frente, tinham sido curadas, tinham tido outros certos problemas. Então eu pensei, se é verdade aquilo que estas pessoas estão a dizer, eu quero ver um sinal na minha vida. E a certeza por é que o sinal aconteceu. Eu nessa noite, eu vim para casa, eu não tomei comprimidos para dormir, eu dormi bem e a partir daí comecei a ficar diferente. Comecei a sentir-me calma, a sentir-me tranquila e nunca mais precisei de dormir a tomar comprimidos. Então, mais tarde, Deus foi abrindo o entendimento. O que era necessário, o Espírito Santo. Então comecei a buscar e graças a Deus foi muito bom. Tudo passou, aquele nervosismo, as aflições. A partir dali eu sentia ali a presença de Deus foi tão forte e comecei a ver que eu não estava sozinha, mas que o Espírito Santo que estava comigo e a partir dali comecei a sentir-me sempre acompanhada, já não tinha medo de estar sozinha, já não tinha medo. Há outra coisa também que eu passei à frente, é que eu entrava no carro e toda eu tremia, eu tinha muito medo de conduzir e cada vez que eu entrava no carro toda eu tremia e hoje, graças a Deus, eu vou para todo o lado, sem medo, sem nervos, graças a Deus, os nervos passaram, a dor de cabeça passou, nunca mais tomei comprimidos para dormir e pronto, graças a Deus tudo mudou. O Espírito Santo é tudo. Sem o Espírito Santo eu não conseguia viver. Com aquilo que eu já tenho passado e com tantas situações que tenho passado ao longo desta jornada, eu já não existia. E o Espírito Santo é que me tem ajudado, tem-me dado força, tem-me dado ânimo, tem-me dado sabedoria e hoje, graças a Deus, enfrento tudo aquilo que tem vindo contra mim e continua a vir todos os dias, mas graças a Deus, Deus me tem dado força. Em primeiro lugar, dou graças a Deus. E em segundo lugar, pela Igreja Universal, porque se não fosse a Igreja Universal eu não existia. Eu já tinha ido para o outro lado e não era bom o sítio para onde eu ia. Por isso eu dou graças a Deus por Deus me ter levado ao sítio certo e no momento certo. Um novo ano começa. E com ele, novas decisões. Que caminho devo seguir? Que direção deve tomar a minha vida? E no início de um novo ano, Deus também quer dar uma direção àqueles que estão dispostos a ouvir. Por isso, Ele envia este ano uma mensagem especial. No dia 25 de janeiro, a Alemanha irá viver um momento especial. O Bispo Macedo vai vir para a Alemanha, em Berlim, para uma missão missionária especial.
comunhão de direção, de renovação e do derramamento do Espírito Santo. Dia 25 de janeiro, em Berlim, Schulstrasse 119, às 11 horas da manhã. Esteja preparado. E para todos os que não vivem em Berlim, igrejas de várias cidades estão a organizar viagens de autocarro para este dia especial. De Hamburgo, Colônia, Frankfurt, Stuttgart e Munique, sairão autocarros diretamente para Berlim, para que todos possamos viver juntos este momento especial. Para mais informações ou ajuda, visite o nosso site hilfzentrum.de. Contacte-nos diretamente pelo WhatsApp, mais 49 176 847 871 55. Porque Deus quer dar-lhe uma grande e única direção para o seu novo ano. Não perca esta oportunidade. Eu tinha crises muito fortes, a ponto de ir para o hospital de ambulância. Não conseguia dormir, via vultos e sentia presenças. O meu sofrimento começou quando eu tinha 14 anos de idade. Havia, através de um susto, porque vim na parte da noite, estava na rua, estava a minha família também, e passou ao meu lado um grande vulto. E foi aí que me assustei. Foi a partir daí que o meu sofrimento começou. Nunca mais tive paz. Comecei-me a ficar muito triste, a isolar-me mais em casa. Ia para o hospital, dava-me qualquer medicação, voltava para casa, mas aquilo repetia-se muitas vezes. Até que os meus pais começaram a procurar barulhos, tudo quanto havia. Gastaram imenso dinheiro a ver se resolviam o problema. Não resolvia. Depois comecei a ter problemas de dor de cabeça, muito medo, muito medo, muito medo. Eu vivia aterrorizada com tanto medo. Estive internada 3 semanas numa casa de saúde, andei 9 anos em psiquiatria. Já depois comecei a trabalhar, mas passava muito tempo com baixa, que não tinha capacidades para trabalhar. Era um sofrimento horrível. Eu tinha medo do dia, eu tinha medo da noite e tinha muitos pesadelos, tinha muitos sonhos maus. Eu sonhava com pessoas que morreram, eu tinha pesadelos, eu sonhava acordada. Eu só fechava os olhos e já sonhava, mas com coisas horrorosas. Eu não tinha paz nem de noite nem de dia. Eu tomava medicação, pois a minha tensão arterial subia muito a tensão arterial, ainda jovem, ainda muito jovem. Isso durou uns bons anos. Depois casei, pronto, as coisas não é que fossem muito mal, mas o meu marido também tinha muitos problemas de saúde, que eu cheguei a um ponto que comecei-me a acomodar com o problema. Porque pensei, pronto, tenho que viver assim a minha vida. Mas mais tarde eu já não tinha aquelas crises, como digamos agora, assim, estava camuflado o problema. Já não tinha aquelas crises como tinha antes, mas sentia-me mal e calava-me e não dizia nada, já não me abria, tinha muita moleza. Já mais tarde, passados já uns anos, já de casada, eu tinha uma moleza. Eu, se pudesse, estava na cama todo dia a dormir. O meu interior é triste, vazio. Sempre triste, vazio. Podia ter tudo, que no fundo eu não, nada me dava prazer, não é? Lutava, claro, porque tinha os meus filhos também para criar, os meus filhos ainda pequenos, mas a vida não fazia grande sentido. Até que mais tarde conheci uma senhora, foi através de uma minha irmã. E eu, digamos assim, eu já nem fui a essa senhora por mim.
derivado de um problema que o meu marido tinha. E ela disse, olha, vocês têm tudo de bom pela frente, mas vocês... há uma coisa que falta Jesus na vida de vocês. Vocês têm que buscar Jesus. Até que um dia eu saí com a minha irmã, um domingo da parte da tarde, e passámos à porta da Igreja Universal. A minha irmã já conhecia a igreja, eu não. E ela disse, ó Teresa, é aqui a igreja. Está bem, vamos entrar. Participámos na reunião e eu já saí da reunião muito feliz, muito feliz. A partir desse dia, eu sempre continuei a ir à igreja, porque eu senti-me tão bem, senti uma paz que eu nunca tinha tido. O primeiro dia, a primeira reunião. Eu saí dali tão feliz, coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu já não via a hora de voltar na igreja, porque também era a felicidade que eu tinha, a paz que eu sentia no coração, que eu já não via a hora de ir na igreja. Cada vez mais, quanto mais ia, mais vontade tinha de ir, porque eu sentia-me tão feliz, comecei-me a sentir uma mulher diferente. Mais força para viver, mais paz, mais alegria. E uma vontade enorme de buscar a Deus, de conhecer mais. Tinha tanta sede espiritual que a minha vontade era crescer, era conhecer mais e mais de Deus, mais e mais da palavra de Deus. Pronto, passei ali um processo grande de libertação, muito bem acompanhada pelos pastores, pelos obreiros, com muito carinho, com muita atenção. E quando dei por mim, já não sentia mais nada. Era uma mulher diferente, uma mulher feliz, cheia de amor no coração, para mim e para dar. Eu fui uma nova mulher, coisa que eu ainda não tinha sido, não é? Na minha juventude, foi uma juventude de sofrimento, porque eu só conheci Jesus, digamos assim, aos 38 anos. Mas foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Libertei-me, fui batizada nas águas, recebi o Espírito Santo, mudou tudo. A minha maneira de falar, a minha maneira de pensar, o meu caráter, o aquebrantamento, da maneira que olhava as outras pessoas, tudo mudou. O Espírito Santo para mim representa tudo, é tudo que eu tenho de mais precioso. Sem o Espírito Santo, eu já não estava cá. O medo que eu tinha, o pânico, tudo passou. Deixei de ter medo, deixei de sentir vultos, de ver vultos, tudo desapareceu. Tudo desapareceu. Hoje eu não tomo medicação. Depois não parei com as consultas e com a medicação. Depois não tomo medicação nenhuma. Hoje sou uma pessoa, digamos assim, normal. O meu interior, seja o que surgir, tem paz. Ninguém mais do que Deus quer que você recupere a sua vida, o seu casamento, a sua felicidade. Claro que nós, aqui desse lado de cada Universal, estamos trabalhando diariamente para que isso aconteça. Por isso, esteja conosco neste domingo agora. Saia de onde você estiver, em frente à distância que for, para estar em Berlim, na nossa sede nacional, nesse evento. Tá certo? Com o Senhor Bispo Macedo, Senhor Bispo Domingos e toda a equipe de pastores aqui da Alemanha estarão lá reunidos juntamente com obreiros, voluntários, pessoas de fé que irão lhe ajudar. Schulstrasse, número 119. Atenção, Schulstrasse, 119, o código postal 13347, na Praça Leopoldplatz. De Munique, daqui onde eu me encontro, de Stuttgart, Frankfurt, Colônia, Hamburgo, estarão saindo caravanas das nossas igrejas em direção a esse grande evento, Desperta a Alemanha no poder do Espírito Santo. Hoje, quinta-feira, Terapia do Amor, pelas 19 horas, onde estaremos lutando para a felicidade de casais, solteiros, viúvos e divorciados. Esteja conosco em uma de nossas Universal. Forte abraço, que Deus te abençoe e até domingo, pelas 11 horas da manhã, em Berlim.